A gente vai falar agora via Skype com o cardeal Dom Odilo Scherer, arcebispo metropolitano de São Paulo. Dom Odilo, boa tarde, seja bem-vindo aqui à Central da Esperança. São Paulo é a cidade, aí, epicentro da Covid-19. A gente acompanha, a orientação do governo, da prefeitura, mas é tão importante saber a orientação da igreja. Como tem sido aí na arquidiocese? Primeiramente, boa tarde a todos, é um prazer falar com vocês. Bem, nós estamos acompanhando, como todos, essa questão da pandemia do coronavírus e nos adequando àquilo que é possível fazer também como trabalho da igreja. Desde dia 20 e 21 de março, nós estamos com as celebrações com presença de povo suspensas. Muitas igrejas continuam abertas, as celebrações são feitas, mas sem a presença de muito povo, e transmitidas por rádio, TV, pela internet, pelos Facebook, tem muitas celebrações cada dia. Eu mesmo estou celebrando cada manhã, às 7 horas também. Mas é claro que a gente participa da preocupação comum de todos em relação aos cuidados de saúde. Nesse tempo, realmente, nós devemos estar muito atentos para não ser contagiados, para não contagiar ninguém, e se alguém está doente, temos que cuidar bem dos doentes. Dom Odilo, boa tarde para o senhor, Eduardo Miranda que está falando, uma alegria tê-lo aqui conosco na Central da Esperança, E a gente sempre nesse sentido de ter a esperança, a luz de que a gente vai passar por essa caminhada e nós seremos até melhores, Depois que passarmos por tudo isso. Dom Odilo, Sim, com certeza. Gostaria de perguntar para o senhor sobre aqueles moradores em situação de rua, A gente sabe da dificuldade, é uma população bem vulnerável, que está no grupo de alto risco para o contágio dessa pandemia do novo coronavírus. Como é que tem sido a assistência para essa população de rua aí em São Paulo, nessa região que abrange a Arquidiocese de São Paulo? Bem, naturalmente que existem muitas iniciativas da igreja para cuidar, acompanhar e fazer o melhor possível pelos moradores de rua, aos drogados. Existe toda essa realidade do pessoal que está na rua por causa da droga e os pobres em geral. Mas devo dizer que há muitas organizações também da sociedade que estão trabalhando, estão fazendo a sua parte, também o poder público. É claro que nunca é suficiente porque o problema é muito grande. E enquanto se tenta ajudar 10, aparece mais 20. E além dos moradores de rua, para os quais há muitas iniciativas e que sempre precisam ser ajudados, eles e também essas organizações, para que elas possam continuar a ajudar. Existe todo o problema também da periferia pobre, das situações das comunidades de favela, onde o povo não tem muito como se cuidar. Fique em casa significa o quê para essas pessoas? Além do mais, muitos não têm trabalho, não têm emprego, não têm garantia de salário, então tem que correr de uma forma ou de outra atrás do pão de cada dia. É uma situação muito preocupante. Por enquanto, inclusive, temos a constatação do poder público que o coronavírus está incidindo fortemente já nas áreas periféricas da cidade. E inclusive, algumas áreas da periferia são as que apresentam agora maior número de casos e, inclusive, de óbitos. Dom Odilo, a arquidiocese é muito grande e a gente tem acompanhado as notícias de São Paulo. Além dessa assistência voltada para as pessoas em situação de rua e também toda essa tecnologia implantada para atender, levar fé e esperança para as pessoas, quais outras medidas estão sendo tomadas? Bem, devemos falar também das medidas em relação à própria diocese, a própria reestrutura e organização da igreja. Com as igrejas sem povo, as paróquias sem o atendimento do povo, por causa das restrições, que todo mundo tem que ficar em casa. Encontramos um problema também da própria sustentação das paróquias, porque as despesas continuam a correr,
estamos recomendando que não se façam demissões durante esse período. Mas, de fato, existem as despesas fixas das paróquias, das estruturas da arquidiocese e tudo mais, sem haver entradas. Então, isso realmente é uma preocupação. Estamos trabalhando internamente para ver de que maneira continuar a manter toda a organização, todas as estruturas de serviços, inclusive das obras de caridade, das obras sociais, agora, durante esse tempo, com ausência de povo. Nossas paróquias vivem das doações do povo e, portanto, é um problema novo que se apresenta, que nós estamos enfrentando e, claro, torcendo para que consigamos superar. Interessante, né, Dom Gilo, que de todos esses momentos ruins que a gente está passando por conta da pandemia do coronavírus, se sobressai o amor, a fraternidade e a solidariedade do povo cristão, né? A gente vê redes de solidariedade sendo montadas pelo Brasil afora, pessoas que pertencem a comunidades religiosas, principalmente paróquias, se movimentando para arrecadar alimentos e para doar àqueles que mais necessitam neste momento, também atitudes isoladas, né? Grupos de pessoas que também estão se movimentando. Isso é muito importante nesse momento, né? Essa grande rede de solidariedade que se formam, daí a gente vê o povo de Deus se articulando para ajudar o próximo. Graças a Deus, é uma boa coisa. E acontece, claro, nas nossas comunidades, e quanto melhor estão organizadas, inclusive através dos meios virtuais, melhor se consegue organizar também esse trabalho agora de assistência, de socorro às pessoas, inclusive de acompanhamento das famílias, dos doentes, das situações de famílias que perderam alguém, o luto. E eu devo dizer que há muitas organizações também de solidariedade que acontecem na sociedade no seu conjunto, empresários, vários grupos, associações, clubes, organizações culturais, escolas e grupos que vão se formando espontaneamente, o que revela que, graças a Deus, existe um fundo muito bom, muito positivo, presente na sociedade, que, para lá de toda a polarização, até da pregação do ódio, das ideologias que se excluem, que uma quer terminar com a outra, existe, porém, o aspecto justamente da solidariedade. Na hora H, todas essas discussões do ódio e das ideologias contam pouco, porque todo mundo percebe, estamos no mesmo barco, temos que tentar navegar juntos, socorrer-nos uns aos outros, porque senão afundamos todos. Então, me parece que esta pandemia está ajudando a humanidade, a nossa sociedade no seu conjunto, a se redescobrir. E a própria igreja, inclusive também do ponto de vista da fé. Não podendo ir à igreja, para algumas pessoas parece que a igreja acabou. A igreja não acabou, a igreja continua, porque continua a fé, continua a comunidade de fé. E nós estamos naturalmente passando por um tempo de exceção, mas terminado isso, vai voltar a vida da igreja fortalecida, tenho certeza, inclusive fortalecida na fé, porque nós podemos refletir e fazer a experiência da igreja a partir de um outro ângulo, que, aliás, é aquele mais importante, o ângulo da fé que nos une, do amor a Deus e amor ao próximo, que de fato nos une e mantém unidos na comunidade de fé. Dom Odilo, aproveitando também essa oportunidade para a gente falar sobre a Romaria da Arquidiocese de São Paulo à Aparecida, número de 119, que vai acontecer no dia 3 de maio, mas também teve mudança justamente por conta da pandemia, né? Exatamente, nós temos todos os anos a nossa Romaria da Arquidiocese de São Paulo no primeiro domingo de maio. O primeiro domingo de maio está aí, está em pleno tempo ainda de quarentena, e o povo não pode ir à Romaria. Normalmente vão dezenas de milhares de pessoas a essa Romaria, a Basílica de Aparecida. Neste ano, porém, nós estamos recomendando que o povo fique em casa. E nós iremos à Aparecida somente os bispos, o arcebispo, os bispos auxiliares e umas outras pouquíssimas pessoas representando a arquidiocese e pedindo ao povo todo que se una a nós
a oração, na celebração, que inclusive vai ser transmitida pela TV Aparecida, também pelo Facebook, pela Rádio 9 de Julho, de maneira que o povo em casa pode se unir à celebração e fazer também esta peregrinação de um modo diferente. Não vamos deixar de fazer a peregrinação, mas de um modo diferente, graças a Deus e graças aos meios que hoje nós temos à nossa disposição. E mais uma vez, a gente sabe como é tradicional essa romaria da Arquidiocese de São Paulo até o Santuário Nacional. Casa da Mãe Aparecida recebe, logicamente, de braços abertos. E o nosso canal aqui, né, Dom Odilo, é justamente para levar para casa, principalmente neste momento, esse santuário que permanece, sim, muito vivo na casa dos devotos de Nossa Senhora Aparecida. Primeiro, eu quero agradecer muito a participação do senhor. O senhor também é sempre bem-vindo aqui na TV Aparecida, na Rede Aparecida de Comunicação. E eu gostaria de fazer o pedido para o senhor deixar uma mensagem de esperança, né? Esse esperar em Deus, a confiança em Deus, da misericórdia de Deus, principalmente neste momento, para as pessoas que estão sofrendo, mas esse não é o nosso objetivo aqui na Central da Esperança. É a gente mostrar que existe sim essa luz do Cristo ressuscitado e a gente está atravessando essa caminhada tão difícil, mas com Deus ao nosso lado, com Nossa Senhora Aparecida nos abençoando e intercedendo por todos nós. Então eu gostaria de uma mensagem do Senhor para todo o nosso povo de Deus que está acompanhando nesse momento a Central da Esperança. Com certeza, com muito prazer. Olha, 2 palavras, 3. Primeira palavra, o vírus existe, ele se espalha, cuidemos para evitar o contágio. Cuidemos, levemos a sério, porque senão nós podemos ser contagiados e contagiar outros também. Então cuidemos muito bem da vida e da saúde. Esse é o primeiro recado. Segunda palavra, hoje na missa desse dia da Páscoa, né, do tempo pascal, o salmo de resposta dizia assim: um infeliz clamou, Deus o ouviu. Temos a certeza de que nesta situação de angústia, de medo, até de apreensão, Deus está mais perto do que nunca de nós. Deus não nos abandona sozinhos. Portanto, tenhamos a certeza de que Ele está olhando para nós com amor, com misericórdia. Não percamos a confiança. Ninguém se desespere. Isto vai passar. Cuidemos bem do que podemos cuidar, mas a doença vai passar. E confiemos em Deus. Terceiro pensamento em relação a Nossa Senhora. Lembro da palavra de Nossa Senhora quando apareceu em Guadalupe, ao índio João Diego. O índio todo cheio de medo, cheio enfim, né? Achando que ele não tinha valor nenhum. Nossa Senhora diz para ele: não estou eu aqui, eu que sou tua mãe. Coragem, portanto. Nossa Senhora está conosco, está ao nosso lado, está em nossas famílias. Ela está olhando por nós. Coragem, não percamos a confiança, façamos a nossa parte, Deus não deixe de fazer a sua. Deus ajude, nós vamos passar por essa logo mais e certamente teremos aprendido muitas lições que depois vamos guardar em nossa vida. Deus abençoe a todos. Amém. Muito obrigado pela participação do senhor aqui na Central da Esperança. Estamos esperando o senhor, junto com toda a Arquidiocese representada pelos bispos e também pelos padres, aqui no Santuário Nacional. Um forte abraço para o senhor, viu? Abraço também, abraço a todos os que estão assistindo a TV Aparecida. Obrigado.